O teleatendimento é um serviço cada vez mais usado por todo tipo de empresa, até pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esses trabalhadores terceirizados são responsáveis por acolher denúncias de violações de toda a população. E mesmo eles reclamam de assédio e demissões. Minha trajetória no Disque 100 tenho 10 anos de luta, né, nos direitos humanos. E em 2012, quando o serviço virou uma ouvidoria, né, de direitos humanos, a ouvidoria absorveu o serviço e aí veio a questão da terceirização, né, a Col Tecnologia ganhou licitação e assumiu esse contrato. Eu acho que eu vivenciei as maiores formas de assédio moral, de indireitos humanos que um ser humano pode ter, né? Tudo eu sofri lá e a consequência de hoje é um adoecimento que eu tive, muito forte, e mais que isso, e de hoje não estar preparada para o mercado de trabalho. Né? Eu estava conversando com as meninas que hoje a gente sai com a seguinte coisa: o que eu vou fazer? Porque foi tanta violação e no serviço que a gente acolhe o cidadão. Né? A gente está ali para acolher denúncias gravíssimas, até suicídio. Eu, Bruna, já presenciei quando era a operadora de um tiro na ligação. Então, assim, são coisas que só quem está lá e vivencia. Tive uma gravidez de alto risco. Meu filho hoje é a consequência do Disque 100, eu falo para vocês, né? De tudo, porque eu tive que tomar antidepressivo durante a gravidez. Hoje não tinha R$ 8 de passagem para estar aqui. Eu cheguei aqui de carona, mas eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui, fazer valer os meus direitos e os direitos de 400 empregados que foram demitidos pela Col Tecnologia sem um mínimo de dignidade. Simplesmente estamos saindo pelas portas dos fundos. Eu não estou falando aqui, gente, de um telemarketing, de uma empresa de telemarketing qualquer. É um atendimento em que operadores lidavam com as mais horrendas violações de direitos. Em nenhum momento a gente tinha esse suporte. E aí eu vivenciei na pele. Eu não falo isso de um discurso da boca para fora. Eu fui vítima de assédio, de adoecimento, de uma gestão de coronelismo, de opressão, e que simplesmente utilizaram dos seus trabalhadores quando eles serviam e quando não serviam, jogou fora. São órgãos do governo, né, que contratam empresas sem compromisso com o trabalhador, né? Órgãos do governo que seria para ouvir denúncias de mulheres estupradas, mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, né? E essas jovens não são preparadas, jovens com 18 anos de idade que ouvem situações, fatos, denúncias que elas vão levar para a vida delas toda. E mais, está sendo cometido crime contra a organização do trabalho, porque eles estão fechando postos de trabalho aqui e abrindo em outro estado. Essas demissões, elas estão ocorrendo justamente para precarização, porque o salário aqui em Brasília, ele é acima do que é praticado em outros locais. O setor de telemarketing, ele desenvolveu, não é só parte de telefonia, mas ele vem desenvolvendo a parte também de outro tipo de contato, de relacionamento, que é o e-mail, rede social, ouvidoria, e outras formas agora que está se criando com relação a WhatsApp, internet e assim por diante. Como é que está concentrado as operações no Brasil? 54% em São Paulo. Já existe uma migração do Sudoeste para o Nordeste, Centro-Oeste. O setor recolhe tributos em 2014, faturamento de 43,4 bilhões e recolheu impostos diretos e operações 7,84 bilhões, imposto de consumo dos funcionários que eles usam e assalariados usam 7,35 bilhões, empregos diretos para tirar dúvida de 1.200 ou 1.300 a 1.600.000, sendo terceirizados e próprios. Investimento de 700 mil computadores anos que as empresas compram, dinheiro em circulação dos municípios de 12 bilhões. Responsável pelo primeiro emprego, contrata em média 30% da força de trabalho. O trabalhador de call center equivale ao acréscimo de 70% do seu rendimento, é o que ele contribui na família. Estudos indicam que a redução da criminalidade de 8% a cada grupo de 10 mil jovens empregados a partir do momento que ele trabalha.
E aqui é uma explicação por que alguns ganham o piso e por que outros não ganham o piso. O perfil dessas pessoas são analfabeto funcional, quer dizer, está entrando a primeira vez no emprego, tem deficiência educacional e uma postura profissional que precisa ser desenvolvida. Isso ele vale em média até 6 meses para ele começar a fazer uma carreira indo para 900, também um processo de formação e assim por diante até ele ter um operador qualificado. Existe todo um investimento das empresas que hoje está em torno de 2 bilhões e 15 milhões. Pelo menos no meu estado é um pessoal altamente escolarizado, até porque é a busca do primeiro emprego. Tem aquela história, velha história de a experiência, né? Toda vez que vai procurar emprego tem experiência, então eles estão buscando a experiência nesse setor. Então, estudantes universitários só o que tem. Existe carreira sim. Ele tem lá 3 carreiras, uma que é o suporte técnico, que ele pode seguir, uma que é a parte administração de call center e outra é a parte de TI. Essa é a principal coisa que o call center ainda não percebeu, que ele é o formador de mão de obra para a tecnologia. As operadoras de plano de saúde, muitas das nossas associadas, elas prestam esse serviço internamente. Né? Elas mesmas possuem o serviço de call center para atender às demandas dos consumidores de planos de saúde, que são muito intensas e muito frequentes, e tem toda uma especificidade no setor de plano de saúde. Né? Então, é um serviço de grande importância para as operadoras de plano de saúde. Eu aqui estou como um tomador de serviços, né? Não é no dia a dia da nossa entidade, a gente não lida com este tema, mas eu confesso que fiquei bastante sensibilizado e surpreso com diversos dos relatos aqui apontados. Eu, como representante de uma entidade que defende os planos de saúde, me comprometo a levar toda essa discussão aqui ao conhecimento das nossas associadas, levar a discussão do projeto de lei, colocar a FENA Saúde à disposição do senador Paulo Paim para avançarmos nessa discussão. A terceirização e o setor de teleatendimento é uma realidade no Brasil e é uma realidade mundial. Então, nós temos que lidar com ela, aceitá-la e nós precisamos, sobretudo, Valei, aprimorar esse segmento econômico, notadamente no que se refere às relações trabalhistas que existem nele. Nós não podemos permitir que haja precarização, nós não podemos permitir efetivamente os graves problemas que se verificam, mas nós precisamos aceitar esta realidade que existe, que é do nosso país. Nós reconhecemos que há problemas. Esse é um ponto. E estamos aqui para discuti-los e tentar resolvê-los. O segundo ponto é pedir cuidado e, com todo respeito, advertir os senhores para o perigo da generalização. São centenas de empresas de call center e de teleatendimento nesse país. Nós não podemos generalizar e colocá-las, todas elas, no mesmo balde. Tratá-las de maneira idêntica. Foram citadas as líderes de segmento, né? As que definem, às vezes, um piso mínimo, as que definem a forma de contratação de setor, né? O que nós temos que fazer, Vivian, é estabelecer quem são os participantes fundamentais no setor de teleatendimento. O primeiro deles, na minha avaliação, é a Anatel. A Agência Regulatória Brasileira, ela fiscaliza especialmente as empresas de telecomunicações, as teles, e fiscaliza também as empresas de TV por assinatura. E nós entendemos que a agência não tem feito o seu trabalho. E esta omissão da Anatel, com todo respeito, tem contribuído decisivamente para os problemas que surgem nas relações de trabalho, de duas maneiras. Primeiro, fixação de metas inalcançáveis, rigorosas e muitas vezes anacrônicas e inaceitáveis. Estabelecem metas excessivamente rigorosas, de difícil cumprimento, desnecessárias e acabam pressionando as operadoras de telefonia e, consequentemente, aquelas que lhes prestam serviço, em atividades desnecessariamente rigorosas. Segundo ponto, a Anatel simplesmente se exime de fiscalizar os segmentos terceirizados, doutora Renata. Então, é um participante que deveria estar, com perdão do trocadilho, participando, se envolvendo, ajudando, e não está fazendo isso. Além disso, evidentemente, um segundo participante, um segundo ator relevante no setor de
teleatendimento são os contratantes. Em ampla medida, esta problemática da terceirização e da precarização advém da atuação dos contratantes. Esta é a situação dessas empresas terceirizadas. Elas são pressionadas por grandes grupos econômicos, muitas vezes. Como uma empresa que emprega 2, 3 mil pessoas, uma pequena empresa, vai discutir termos contratuais com um grande grupo econômico? Então, nós precisamos, de fato, falar e discutir e tratar das coisas como elas são. Os contratantes precisam, sim, sentar-se à mesa. Eu tive a felicidade de conhecer uma empresária, né, que era dona de uma empresa terceirizada. Se um operador de telemarketing cometesse um erro, ela pagava 5 vezes mais, era 500% o valor do erro que ele cometeu, de alguma forma. Aí, isso era descontado do trabalhador, ou seja, o trabalhador não ficava lá por mais de 3 meses e ela estava pensando em fechar essa empresa, porque o tomador de serviço dela cobrava dela e ela cobrava do trabalhador, o trabalhador não aguentava e saía. E a empresa funciona como uma intermediadora de mão de obra, né? Os contratantes é que definem a forma de contratação, a forma de desligamento, as metas e muitos outros pontos. As contratantes foram convocadas, FEBRABAN, a Federação de Telecomunicações. Eu acho que a única que compareceu foi a Federação de Saúde Suplementar, né, que são os 3 maiores contratantes do país. Veja a seguir. Sindicatos lutam por um piso nacional. Por que um trabalhador lá do Piauí tem que ganhar menos que um trabalhador que trabalha em São Paulo? Se ele faz a mesma coisa, se a função é a mesma.